Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone à sua disposição de São Paulo, 5052-6622. Como toda quinta-feira, temos a edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Alexandre Cunha, juiz de direito, prazer tê-lo aqui, doutor Alexandre. É um prazer, Zé Copé. Também conosco a nossa parceria com o Ministério Público Democrático é possível. Temos sempre um integrante do Ministério Público Democrático, doutor Plínio Gentil. Prazer tê-lo aqui. Muito prazer, mais uma vez, você e todos os participantes. Também conosco o jornalista, professor universitário, Moacir Assunção. Que bom tê-lo aqui, Moacir. Um grande abraço, Zancopé. Como sempre, é um prazer participar dessa atividade com vocês. Como você se identifica mais como jornalista, como professor, como escritor? Bem, um jornalista, dizem que morre jornalista, né? Então, eu já tenho outras funções. Eu digo brincando que eu tenho 3 profissões, né? Sim. Que eu digo que sou historiador quando eu quero que as pessoas achem que eu sou inteligente. Eu digo que sou jornalista quando eu quero que as pessoas tenham medo de mim. E digo que sou professor quando eu quero que as pessoas tenham pena de mim. Então, as 3 profissões a gente se resolve. Mas eu sou jornalista mesmo, né? Se identifica Como jornalista, e o seu exatamente. trabalho como pesquisador, historiador? Continua aí. Temos aí, são 12 livros publicados já. Os 3 mais recentes versam sobre o chamado jornalismo histórico, né? E esse mais recente sobre a Revolução de 24, que está fazendo muito barulho, o livro já se esgotou, está saindo a 2ª edição. E os livros estão fazendo bastante barulho. E agora vai sair um sobre um filme que eu sou entrevistado sobre Guerra do Paraguai, que também é tema de um dos meus livros mais recentes. Né? Parabéns. Obrigado. Você é historiador neste país. Sempre complicado. Pesquisador neste país, eu acho que as fontes são esgotáveis rapidamente. É verdade. Melhoraram um pouco, mas, enfim, é complicado mesmo. Não, e se eu puder fazer uma intervenção, parece que recentemente teve um questionamento da formação da grade, né, do ensino fundamental, iam tirar uma parte da história. Se depois o professor pudesse falar a opinião dele, acho que seria muito útil para a gente. Sim, teve uma tentativa aí de respeito, principalmente, à sociologia e filosofia, que seria um absurdo, né? A gente precisa de disciplinas que ajudem as pessoas a pensarem, né? Senão as coisas ficam bastante complicadas, né? Complicadas, de fato. Alexandre, depois da história do Ministério da Educação, traduziu Machado de Assis, né? Aí, coisa pior que isso não existe. É difícil, não, eu nem fui Sempre muito... pode piorar, viu? Não pense assim. Mas, Zé Copé, eu nem fui muito a fundo nessa história, mas o que eu ouvi falar é que iam tirar o estudo da antiguidade clássica, né? Começar a estudar só índios, quilombolas. E eu fiquei assustado, né? Eu não fui adiante, mas quer dizer, a política do pão e circo em Roma, né? A gente não vai estudar isso, né? O que vivemos hoje, né? As raízes disso, é uma coisa tão incrível e é perigoso, né? Porque educação é isso, é poder, né? Capacidade de compreender a realidade, agir conforme a realidade. Exatamente. Aí querem fazer sumir, né? Que as coisas não sejam Logo vai estudadas. haver uma proposta de não só tirar do currículo, como suprimir isso. Isso não aconteceu, isso não existiu, não é? Porque isso é Ministério da Verdade, do George Orwell, né? Isso se estabelece 84, que a coisa exatamente, começa é o ali grande... num ponto. E né, é curioso, você falando de educação, e a gente que é da área da educação também sente isto, né? Primeiro, como lá atrás como educandos, e sempre como educandos, e agora como educadores. A gente sente o seguinte, que a história nos é passada como um amontoado de episódios estanques, separados, né? República, índios, né? Voltando um pouco, independência, descobrimento, como se nada tivesse a ver com nada, fossem coisas que você pega numa prateleira desvinculadas uma da outra.
e não se estabelece, por conta disso, Um nexo, uma uma visão, relação, uma visão sistêmica histórica, maior, dialética né? disso. Você não Exatamente. entende o que tem a ver o índio com com a independência, o escravo com a república, com o império. São coisas separadas, né? Então, pois é, ainda bem que houve um recuo nesse caso que o doutor está falando, né? E realmente a história ela tem se modificado nos últimos anos para ter essa visão mais sistêmica e para realçar a figura do cidadão comum. Esse que é o importante, de fato, né? Sim. Aliás, meu livro é baseado nisso, são depoimentos de pessoas comuns que viveram a Revolução de 24, que é pouco conhecida em A São história é Paulo. contada Quer como dizer, sendo atos de 3 ou 4 heróis, né? É E heróis isso. selecionados conforme a Selecionados, conveniência assim, de quem conta. ali é uma coisa bastante ideológica, né? Então isso tem mudado para se contar a história dessas pessoas comuns e para se estabelecer os nexos, porque a pessoa passa a gostar da história, ela passa a ver sentido, Sim, sim. porque se forem coisas Passa a distantes, identificar realmente os fatos, né? pois é, Essa não tem- sua abordagem da Guerra do Paraguai, por exemplo, eu me interesso muito pelo assunto, deve ser muito interessante, né? Do seu ponto de vista, especialmente. Pois é, foi uma tentativa de Eu acho contar que essa história contam um de monte forma de mais mentiras simples, para né? nós sobre a Guerra do Paraguai, né? Então. Inventam os heróis. É muito estranho isso. Olha, a defesa do deputado Eduardo Cunha solicitou ao Supremo Tribunal Federal que paralise o andamento de um dos inquéritos abertos em decorrência da Operação Lava Jato, até que o parlamentar deixe o comando da casa, o que deve ocorrer em fevereiro de 2017. Os advogados pedem que o STF aplique, por analogia, um parágrafo da Constituição segundo o qual o ocupante do cargo de presidente da República não pode ser responsabilizado na vigência de seu mandato por atos estranhos ao exercício de suas funções. Doutor Plínio, doutor Alexandre, meu Deus, Moacir. Eu estou Socorro, né? estarrecido. Vocês me socorram, por favor. Uma briga para ver quem começa. O Sancopé, em primeiro lugar, é um programa sério, não é horário da comédia, né? Vem de novo o Eduardo Cunha. Eu passo um mês, 2 sem vir aqui, venho na pauta Eduardo Cunha. Como a imprensa dá palanque para os cômicos, não é verdade? O tema aqui, o tema em si claro, é um recurso da defesa. Se eu sou defensor, eu vou também usar de todos os recursos. Mas o que impressiona é como é que isto dá noticiário, como é que isso é mercadoria da imprensa, né? Ele se mantém nesse palanque e talvez isso ajude a sustentar. Já é uma imagem que eu acho que duvido que alguém leve muito a sério, mas é uma imagem que vai se sustentando agora, já entrando no anedotário um pouco, né? E isso faz parte desse molho, dessa mexida geral, porque aí vem impeachment da Dilma, aí vem o processo do Eduardo Cunha, meio que parece que as forças que dominam aí o andamento das coisas no país, que não são nem o Eduardo Cunha, nem a presidente da República, né? Parece que elas acordaram assim em ficar nesse teatro, Dilma, Cunha, Dilma, e as coisas vão se mantendo enfim, e quem manda continua mandando. Eu acho que a notícia é importante, né? Compartilhando com a crítica, né, que o Plínio está fazendo, mas assim, isso mostra um pouco, é uma técnica da defesa, né? Enfim, dentro, né, da sua lógica, quer Legítima, tentar. O legítimo aqui eu vou Você questionar. questiona também. Mas, Eu enfim, fui moderado, como hein? advogado, está procurando encontrar argumentos, né, para defender seu cliente. Ok. Mas o que a gente vê no dia a dia, né, e eu no meu trabalho já me deparei em alguns processos envolvendo figuras públicas, né, dinheiro público desviado e tal, é que você tem duas linhas de defesa, né, basicamente. Uma que é técnica, muito boa, né, geralmente consegue se contratar advogados, né, com conhecimento técnico profundo, e se defende o que dá para defender, né? E aí, para ficar num exemplo em ação de improbidade, existe um questionamento se tem improbidade culposa, né? E aí, né, se questiona, olha, nesse caso aqui não tinha intenção, né, de cometer o ilícito tal, ou havia intenção ou não.
Outra linha de defesa é a linha do tumulto, né? E isso é muito preocupante, não são poucos profissionais do direito que se valem dessa linha, que é você ficar criando incidentes no processo para que não seja julgado. Quer dizer, sem falar do caso concreto aqui, até porque, né, o Supremo que vai avaliar isso. O fenômeno de tentar criar uma confusão para não se julgar existe. Cabe ao judiciário ser pronto em afastar esse tipo de técnica, né, de tentativa, quando identificado. E assusta, né, aí falando né, do geral aqui, do episódio, né, a gente tem um presidente da Câmara, né, envolvido nas acusações e que está envolvido e continua, né, no cargo, e o país precisando caminhar num caminho, a gente com esse tipo de discussão. E para entrar num assunto polêmico também, mas eu não gosto de me furtar, não posso me furtar. A gente vê esses jovens aqui em São Paulo, né, fazendo suas manifestações pelo 3,80, quer dizer, com inflação que foi quase 11% no ano passado, e a gente não vê essa energia para que esse tipo de problema aqui se resolva. E isso é triste. E isso aqui eu acho que a sociedade civil devia ficar mais em cima. Moacir, Pois é, veja só, os colegas já esgotaram a decisão. eu posso colocar Claro. um outro aspecto na sua Sim. participação como jornalista, que o Dr. Plínio disse que ele não entende por que a imprensa se dedica tanto Sim. a um assunto desgastado como esse, né? Dá até para fazer um breve comentário nesse sentido também, né? Que, na verdade, o personagem é rico, polêmico, e ele, por si só, pelo cargo que ocupa, pelas suas características pessoais e políticas, ele é notícia em qualquer momento, né? Qualquer coisa que ele diga, que faça, né? Mas, assim, o que me surpreende é que, tá certo, a denúncia do Janot chegou, do Procurador-Geral, chegou muito tarde ao Supremo. Havia aí o recesso programado, mas eu não sei, uma visão desse cidadão, sem nenhum conhecimento jurídico, conhecimento básico jurídico, o STF poderia ter decidido essa questão, valeria esticar um pouco mais o seu período de trabalho e resolver essa questão, porque nós ficamos exatamente na situação que o doutor lembrou aqui do lado, quer dizer, nós temos uma pessoa sabidamente envolvida em enormes falcatruas, sobejamente denunciado, que está usando o seu cargo para criar obstáculos à sua própria condição de presidente da Câmara, uma pessoa com imenso poder, uma pessoa que controla muitos deputados, nós sabemos que ele controla financeiramente, porque ele ajudou a eleger todas essas pessoas, e esse cidadão continua zombando, parece uma zombaria essa história, na verdade, zombando da nossa capacidade de reação. Então, acho que a gente precisaria pressionar fortemente o Supremo para que decida-se o que vai se fazer com essa pessoa, porque lembramos que recentemente teve um senador do PT preso por obstrução à justiça, justamente preso. E como encarar a comparação com esse caso de obstrução clara à justiça, uma tentativa de usar, tentativa não, o uso efetivo do seu poder para barrar as investigações contra ele próprio. Então, é um absurdo, não faz nenhum sentido essa tentativa da defesa, a meu ver, e ele deveria ser exemplarmente punido para que a gente pudesse enxergar um mínimo de um panorama melhor aí no futuro breve para o nosso país. Exatamente, Moacir. Quando você coloca o exemplo do senador do PT, sem fazer nenhuma defesa, porque foi, segundo você disse, justamente detido, e essa situação do Eduardo Cunha, que fica nesse vai, não vai, né? E ele, se tivesse um pouco também de mais noção da postura do cargo que ocupa, deveria se afastar e aguardar o procedimento caminhar, né? Mas aí diante ele confessa a culpa. Não, acredito que não. Confessa absolutamente. Ó, já Ele que vocês diz, estão me olha, investigando, eu me afasto para ninguém me dizer que eu estou usando do a cargo, máquina do cargo, da presidência e tal, e julguem aí. E depois a minha inocência vai aparecer adiante. Né? Seria isso. Mas você lembra muito bem essa questão que alguns setores fazem a crítica de que há dois pesos e duas medidas. Né? Sem entrar no mérito da história, mas essa diferença, às vezes, ela sugere que essa crítica tem alguma base. Né? E essa observação do Alexandre é muito interessante. A defesa fica, muitas vezes, apresentando uma porção de coisas, criando um tumulto, e o judiciário fica numa posição muito delicada, porque a Constituição diz que o juiz tem que julgar tudo o que lhe é colocado.
né? E tem que motivar a decisão. Então, você tem que motivar cada decisão a respeito de um requerimento absurdo, protelatório, e se escapar ali, essa decisão não for muito bem motivada, vem uma nulidade depois, e essa nulidade vai gerar um outro recurso, e o final de tudo, às vezes, é a prescrição. Né, Alexandre? Não, se a gente puder só tecer mais alguns comentários sobre isso. Pois é, né, essa nossa visão de direito, né, a nulidade, né, o porquê da forma, né, a gente ainda se apega a umas coisas, por exemplo, desde quando eu entrei, né, já nos bancos escolares e agora, né, desde o exercício do início do exercício da minha profissão, que eu tive mais contato com direito penal, né, principalmente no interior, quando eu trabalhava em Casa Branca, a gente tem umas coisas, né, ó, na defesa você necessariamente precisa falar que o cliente é inocente, né, você precisa pedir absolvição. Será que hoje, né, essa é uma coisa que se coloca, né? E aí se questiona, né? Pô, mas às vezes para o próprio cliente é melhor, e hoje com os novos instrumentos que a gente tem, é melhor assumir logo a culpa, eventualmente, né, se fosse possível já cumprir a pena. A gente ainda não tem, né? A gente está mudando um pouco o nosso arcabouço legal para que isso seja possível. Mas a gente tem essa visão da forma, e aí o juiz ele tem que se manifestar sobre as coisas mais incríveis. Sim, Teve uma vez que eu peguei um uma processo... lista de requerimentos sim, ali. E às vezes, olha que maluquice, se admite, né, alguns juízes ainda admitem, principalmente nas cortes superiores, que avaliam, né, esses casos de nulidades, que existam argumentos implícitos, né, argumentos no meio do texto. Aí se a pessoa escreve 500 páginas, lá vai o juiz ter que ler as 500 páginas, aí não só ter que ver os tópicos, né, que estão destacados, mas ver se ali no meio não se colocou algum tipo de argumento que precisasse de análise. Será que isso hoje se sustenta? Né? Será que faz sentido? Não é dever da parte, ó, eu tenho que saber o que você quer que eu me pronuncie. E sobre um dos casos que eu avaliei no interior, que era um caso menor, mas enfim, um advogado lá queria desenvolver bastante suas teses defensivas. Tinha até o argumento de que você sofrer um processo penal era algo contra a dignidade da pessoa. Pô, pois é, esse eu não apreciei, porque eu falei, mas aí já é demais. É um absurdo. Eu agora tecer considerações sobre o porquê a pessoa, né, havendo indício, prova de materialidade do crime, indícios de autoria, responder a um processo é algo que faz parte do Estado democrático de direito, ainda que seja para ser absolvido ao final. Mesmo porque qual seria a solução, né? Algo mais. É isso mesmo, né? Acho que assim é exatamente o que o Alexandre falou, né? Quer dizer, e o Gilberto também comentou, o Plínio, desculpe, aquela coisa de que na sua tentativa de defender seu cliente, o advogado vai tentar todas as manobras, algumas delas meramente protelatórias, etc, etc, faz parte, né? Mas há alguns casos que são absolutamente flagrantes, né, e que fica muito complicado. O advogado tem que ser um mestre para conseguir esse caso aí que você comentou, que são os absurdos. Gostaria de esclarecer um item na notícia, né, onde os advogados entendem que o ocupante do cargo de presidente da República, ele é o terceiro na linha de sucessão. Ocupante eventual. Faltou o eventual aqui, a né, hipotética ocupação, né? A expectativa de ocupação. Se for assim, né? Não, mas ele é o terceiro na linha de sucessão. Então, E ele não atos pode ser chamado estranhos ao exercício de suas funções, quer dizer... Para o doutor Alexandre, ele não pode ser chamado de presidente da República. Se for assim, qualquer de nós, um de nós, ou qualquer pessoa, pode ser um dia eleita presidente da República. Então, tem uma expectativa de exercer o cargo, qualquer pessoa tem. Mas aí que está, né, Zancopé? A gente, quando entra no mundo jurídico, aí é o mundo das palavras, né, das teorias. E toda essa argumentação aqui, ela tem um sentido numa coerência meramente formal, né? Assim, se faz um jogo de palavras aqui, se fala, não, pode se aplicar isso. Cadê a responsabilidade da população? As pessoas que estão lá, né, isso é bom a gente sempre repisar, estão lá porque foram eleitas. Né? E eu acho que se vendo tudo isso aqui, né, o cidadão aí em casa que está vendo essas notícias, tem que refletir um pouco. Qual é o meu papel nisso? Olha o problema que essa conduta está gerando. Aí a gente fica nessas discussões mesmo. Como toda quinta-feira, nós temos a participação da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, que é do setor de eventos da FIPESP,
vamos abordar fotos do acervo digital do Senado disponíveis como fonte de pesquisas. O arquivo do Senado possui banco riquíssimo de imagens para quem procura fotos históricas para pesquisa pessoal ou profissional. É atualizado diariamente. Gisele, qual é o meio de acesso a essas fotos? Então, Zacopé, o arquivo fotográfico da Secretaria Especial de Comunicação do Senado atende a mais de 1.000 pedidos anuais, todos por uma solicitação formal que chega por e-mail. Mas isso não significa que não seja possível baixar as fotos diretamente pela internet. Essas imagens? Me escuta, Zacopé? Qualquer pessoa está autorizada a baixar essas imagens, Gisele? Sim, elas podem ser acessadas por meio do site de compartilhamento de fotos Flickr, no link https://www.flickr.com/fotos/agência Senado. Entre outras imagens recentes, o banco já incluiu a cobertura completa da posse da presidente Dilma Rousseff em seu segundo mandato presidencial, sempre up to date. O banco de imagens disponibiliza as fotos da cobertura da Agência Senado. Gisele, tem algum custo? É preciso pagar para usar? Não, o uso das imagens é gratuito, bastando apenas que o solicitante forneça o devido crédito ao autor da foto, de acordo com a descrição na própria página de download. A página de compartilhamento estão disponíveis as imagens publicadas pelo site do Senado, pelo Jornal do Senado e pela revista Em Discussão. E como pode ser agilizado o trabalho de pesquisa? Os álbuns de fotos do Flickr são organizados por data, das mais recentes para as mais antigas. Mas pelo e-mail é possível solicitar pesquisas específicas. O acervo digital dispõe, por exemplo, de imagem da construção dos prédios do Senado e da Câmara dos Deputados entre 1958 e 1960. Já as imagens produzidas pela Agência Senado desde 1999 ou imagens anteriores a 1999 que estejam digitalizadas podem ser solicitadas pelo e-mail fotojornal@senado.gov.br. Gisele, mais uma vez agradecendo a tua gentileza para com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar.
precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios, hein? É aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. M740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Hoje, gente do MPD que fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco, o Procurador de Justiça, Dr. Plínio Gentil, que é o representante aqui, o membro do Ministério Público Democrático, o jornalista, professor universitário Moacir Assunção, juiz de direito, doutor Alexandre Cunha. Conosco nesta edição, gente do MPD que fala. A mineradora Samarco entregou ao IBAMA um plano de recuperação das áreas devastadas pelo rompimento da barragem em Mariana. As primeiras soluções são para controlar o vazamento de lama. A empresa está construindo diques filtrantes onde o rejeito de minério se deposita e fica retido. Olha, com todo respeito a esses detalhes técnicos aqui, a lama levou tudo, doutor Plínio, doutor Alexandre, professor Moacir. Acabou, rompeu e vem mais por aí. Não fica só nessa. Eu até interrompi exatamente não, por isso. Porque... o que eu acho aqui da situação, né? Enfim, fora, né, essa preocupação, né, comum, enfim, o desastre que foi, né, o que deve se fazer para evitar novos desastres, eu acho que tem que se tomar cuidado. Toda vez que eu vejo as notícias com relação a Samarco, enfim, foi uma desgraça, né, o que aconteceu, enfim, um dano ali, né, incalculável por hora, ainda vai se ver, né, o que precisa para recuperação. Se eu não estou enganado, Zancopé, ano passado a gente discutiu a questão de um acordo que já tinha sido feito desde logo de R$1 bilhão para começar a reparar, e eu naquela ocasião discuti, olha, isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista do direito, né? Ainda que o dano seja maior... Só para acrescentar, a presidente Dilma, quando sobrevoou lá, multou a empresa em 200 milhões. E aí teve mais este valor de 1 milhão, sei lá, eu não sei quanto é, são os valores se eu não me engano, era 1 bilhão na ocasião. Isso. Se a presidente lavrou uma multa, ela não pode ter lavrado essa multa, sim. Porque depende da autoridade competente. Mas eu, no nosso país, eu não duvido de nada. Se saiu que a presidente aplicou uma multa, ela não pode ter aplicado, quer dizer, tem que ter aplicado ao IBAMA, órgão estadual, eventualmente órgão municipal competente. Ela já mas saiu assim, multando. para reparar o dano,
né, essa forma de um agir mais consensual da administração, ainda que depois se comprove que o dano seja maior e tenha que complementar aquele pagamento. É boa, porque a coisa já vai acontecendo. Né? Independentemente de você demorar um processo, imagina se for demorar um processo judicial, isso você recorrendo até o STF, como se admite em quase todas as ações que a gente tem, vai ficar qualquer indenização para daqui a 20 anos. Né? Então, já começar Está a dar... otimista. Exato, pode ser mais. Então, para já começar a ter a reparação, acho que esse efeito imediato é fundamental. E a gente tem que tomar cuidado, e é a minha posição como cidadão, né, que essa nossa indignação, né, e esse reclamo por medidas drásticas, prontas, tem que demitir, tem que punir, tem que aplicar mais multa, não redunde na falência da empresa. Porque se falir a empresa, aí é que me parece que pouca coisa vai poder sair daí. Então, a minha preocupação maior é essa. Acho que a gente tem que ter um pouco de consequencialismo, né? Não sei nem se que seria o nome mais adequado para utilizar, mas a gente tem que pensar na consequência das posturas. Né? Tem 1 bilhão já, vamos fazer as reparações, depois descobre que é mais, depois vai ter que ampliar isso. Sim. Mas tem que se arrumar um jeito daquela empresa, imagino, né, dentro de condições que sejam seguras, continuar a ser produtivo ali E a minha pergunta na oportunidade é o que faz com esses 200 milhões de multa? Para onde vão esses milhões, né? E aí que existe um fundo de recuperação ambiental, né? E aí é um outro ponto. E as famílias? É um outro ponto que eu já vou passar para o Plínio, que está ali já levantando a mão. Não estou. Ministério Público se manifesta. Mas esse é um outro ponto que vai para o fundo, e aqui em São Paulo a gente tem um fundo, que o dinheiro não é gasto. Sim. Porque aí depois o segundo passo é como fazer esse fundo ser bem empregado. Como aplicar. E aí, ou seja, os 20 anos ainda são pouco. Estamos aprendendo pedalando. Né? Ele é jovem, é o mais otimista. Não, mas tem que ser. Mas a gente vai aprendendo pedalando. Aí o que vai fazer? Aí tem que ver, né? Evidentemente que a comunidade ali tem que ser ouvida. Não fala em pedalar. Mas, enfim, vai ter que se aprender de uma forma efetiva. Né? Quais são, né, os bens mais importantes para serem reconstruídos mais rapidamente? Olha, essa questão da Samarco, primeiro, é muito bom que isso seja pauta, né? Porque é um desastre ambiental, humano, nem vou falar do econômico, mas só o ambiental, humano já justificam que isso permaneça na pauta pelos 20 anos que você mencionou. Nós não podemos esquecer isso, né? Isso é muito mais importante que o Eduardo Cunha, sim, não é? E eu não sei o montante não tenho base, montante de danos, quanto a empresa vai gastar para indenizar, se a multa é justa ou não é justa, se a presidente pode... Se o presidente sair aplicando multa, pode, né? Me lembrou o Jânio, né? Que não ia nas repartições e advertia e tal. Avisava a TV antes. Claro, né? Mas, bom, não sei se aplicou. Mas, enfim, não sei o valor também, mas sei que é uma coisa gigantesca, ela aplicou, não, ela anunciou. Imensa. Ela anunciou. Criou o fato. Aplicou, né? Isso, é a versão que conta, não é, moça? Não é o fato, né? Muito bem, não sei, mas sei que é uma coisa imensa que tem repercussão civil, ambiental e penal. Então, vamos começar a nos preocupar em ver qual é a implicação penal. Tem crime aqui. Quem é que vai para a cadeia por isso aqui? Né? O assunto, essa peteca não pode cair no chão. Ela tem que permanecer, o assunto tem que permanecer em evidência, porque isso faz com que, né, a pressão, a vigilância faz com que as coisas andem. Agora, Alexandre, me preocupa muito essa sua preocupação. Eu também não sei, não tenho solução também. Né? É querer demais. Mas, assim, olha, tem que indenizar, mas não pode falir a empresa. Espera lá. Então, como? Vai ter que indenizar no limite do seu patrimônio. Se isso significar o limite do patrimônio, então significou. Nós não estamos diante de uma colisão de veículos, uma coisa leve. Veja, isso tem uma proporção astronômica. Né? É preocupante limitar isso. Olha, mas a empresa tem que ser preservada, porque daqui a pouco nós não vamos ter acesso aos números do que significa essa preservação, e isso que deveria redundar numa indenização, numa reparação, não é só indenização financeira, é uma porção de obras que tem que ser feitas e tal, numa coisa irrisória.
né, lá no fim dos 20 anos. Moacir, Veja só, né? As coisas são complicadas, né? Esse desastre ambiental, eu estava lendo uma matéria, eu não vou me lembrar dos números, naturalmente, mas são astronômicos mesmo, né? Alguma coisa, uma matéria que eu li, me parece, foi na Folha de São Paulo, estava dizendo que a quantidade de rejeitos que vazou da barragem é muito maior do que a soma de todos os outros acidentes ambientais no mundo, equivale a mais ou menos o dobro do que aconteceu no mundo inteiro em vários outros acidentes mais ou menos dessa natureza, né? É uma situação muito complexa, e aí realmente existe uma preocupação nesse sentido, que faz sentido, acho que faz sentido o que o doutor Alexandre falou, em um aspecto pelo menos, que a população de Mariana, uma cidade que eu gosto muito, frequento, sempre estou para lá, uma cidade maravilhosa, ali ao lado de Ouro Preto, né? Uma boa parte da população trabalhava na Samarco mesmo, eram funcionários, né? E, na prática, o que houve nesse momento é que o distrito de Bento Rodrigues desapareceu, não existe mais, ele é inabitável, ele vai ficar inabitável durante não sei quantos anos. O Rio Doce, que basicamente abastece toda aquela região, o Espírito Santo, está muito comprometido. Não se tem notícia se ele vai conseguir ser revitalizado, que é uma preocupação seríssima, porque, na verdade, ele ficou como se tivesse sido asfaltado, o rio com a quantidade de rejeitos, né? E eu estava comentando outro dia com um amigo economista, e ele estava fazendo um comentário que eu achei interessante, que nós vivemos um momento no Brasil complicado em termos econômicos, muito difícil por várias razões, e nós temos as nossas duas grandes empresas multinacionais numa situação difícil, que são a Petrobras, na situação que a gente está vendo, e a Vale do Rio Doce, que é uma empresa gigante também, e que é sócia, tentou se esquivar, claro, mas é sócia com a britânica BHP Billiton da Samarco. Então, claro, uma vez que você é dona de uma empresa, ela é da sua responsabilidade. Não adianta dizer que não, é uma decisão do diretor, claro, mas o diretor está ligado diretamente a mim. Então, é claro que precisa mensurar isso tudo, mas o que a gente espera desse caso, o que a cidadania espera, é que as pessoas sejam exemplarmente punidas, né? Que hajam, para além da punição pecuniária, da punição eventualmente com prisão, com alguma medida restritiva de liberdade, para que se cuide dessa questão, porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência, e isso é muito triste e lamentável, de remediar as coisas, não haver uma resolução concreta das questões. A gente sempre está tocando um pouco para frente. Isso é histórico no Brasil, né? Existe uma tendência a protelar as situações, né? Então, é preciso repensar toda essa área de forma que a gente passe a ter muito mais segurança, uma segurança absurda, dentro de um padrão muito mais alto, para que coisas como essa não se repitam, porque o que se cometeu foi um crime ambiental de proporções estratosféricas, né? Mas, efetivamente, as pessoas esperam que a empresa minimamente seja preservada, pague todas as indenizações, para que elas possam sobreviver, inclusive, enquanto nesse trabalho. Você fala, eu me lembro aqui de várias outras barragens que existem por lá em situações semelhantes. Pois é, existe até um movimento nacional, eu falei com eles há um pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, é o movimento dos atingidos por barragens. Pessoas que foram vítimas de barragens. Que não teve essa proporção, pois mas é constante. Mas, quer dizer, acontece aos pouquinhos em outros lugares. Então, se você for mensurar tudo isso aí, for juntar tudo isso, dá outro episódio. Logo depois da parecido. Samarco, nós tivemos uma no Mato Grosso que ninguém tomou conhecimento porque não atingiu não teve pessoas, nem de longe uma repercussão não parecida. teve essa visibilidade. Essa amplitude do fato, né, da tragédia. Está no estado um pouco mais isolado, não está no estado central, que é Minas, que está aqui do lado, envolve o Rio Doce. Não faz muito tempo eu assisti o documentário daquele fotógrafo famoso, que ele é muito ligado ao Rio Doce, um fotógrafo de uma expressão mundial, brasileiro, né? Ele estava exatamente falando do Rio Doce, das tentativas de revitalizar aquele rio, que a gente está com uma situação muito complicada em todos os nossos grandes rios, e o Rio Doce foi duramente afetado, e não há uma clareza em ninguém se esse rio efetivamente conseguirá ser recuperado. Então, o dano é estratosférico, não é quase imensurável, né? E se eu puder só, viu, Plínio, mas o que eu disse não foi exatamente que a multa tem que ser limitada, muito pelo contrário. Eu falei, tem que ver lá no caso concreto qual é o valor do dano. Enfim, eu acho que no limite, se tiver que falhar a empresa, ok. Mas tem que tomar cuidado para que se tente, na medida do possível, se for possível,
né, a manutenção desses bens, né, desse patrimônio, que a empresa não existe, né? Existe um patrimônio e existem pessoas, né? Se esse patrimônio vinculado a uma atividade produtiva que emprega, né, enfim, gera renda, riqueza para o país, se há condições daquilo seguir. E se for com uma gana muito intensa, não, vamos, né, mais multa, mais multa, mais multa, sem algum tipo de preocupação que isso ocorra de uma forma, né, razoável, tal, o remédio pode virar veneno. Essa é a minha preocupação. Não, é claro que tem que ter esse critério, eu concordo. Eu só fico com receio do raciocínio, porque estou pensando aqui, tira Samarco da jogada, um pequeno comércio no lugar. Aí eu sou um comerciante desonesto, né? Eu penso em aplicar um golpe, um mega golpe na praça. E aplico. E aí eu fico muito tranquilo, porque se eu tiver que ressarcir, eu só vou ressarcir aquilo que preserve o meu pequeno patrimônio. Quer dizer, vai compensar o golpe, né? É só esse raciocínio que preocupa. Eu acho que certamente você está atento a isso. E, claro, todos devemos estar atentos à finalidade social que qualquer empresa deve ter, esses trabalhadores, isso tudo tem que ser visto claro, né? Os responsáveis têm que ser punidos. E penalmente, inclusive. Sim. Doutor Alexandre, não excluindo o doutor Plínio Gentil e também o professor Moacir, a lei de mediação que entrou em vigor no final de 2015 traz um método alternativo que pode tornar mais eficiente a resolução de conflitos. Mas a revolução esperada também depende de uma mudança de cultura em relação aos litígios. Em outras palavras, está nas mãos dos operadores do direito permitir que a lei e o novo Código de Processo Civil auxiliem na desjudicialização da sociedade. Tema, assim, também do momento, né? A questão que eu acho que dá para ponderar aqui é a seguinte: vale a pena litigar no país? Acho que essa é a questão central, né? Porque, né, você conversa com pessoas de outros lugares, é um pouco mais difícil litigar, a pessoa pensa 2, 3 vezes antes de entrar com a ação, né? Aquilo tudo tem um custo, se a pessoa perder, efetivamente já tem que pagar alguma coisa. E aí a pessoa faz um cálculo antes de entrar com a ação. Aqui no país, a gente ampliou tanto o acesso ao judiciário de uma forma tão desgovernada que, assim, pessoas que potencialmente poderiam arcar lá com as custas do processo não pagam. E entra-se com a ação com as teses mais fantásticas possíveis, né? Então, situações comezinhas, a gente já discutiu sobre isso aqui, né? Uma briga de trânsito, antes não, de xingamentos. Antes todo mundo ia para casa, que problema. Hoje em dia você entra com uma ação por dano moral, ninguém paga nada e você fica discutindo aquilo. Então, eu acho que, assim, a lei da mediação é um ponto, mas a gente tem que mudar, criar no sistema algumas amarras para que ele não seja utilizado como loteria, né? Para que não seja um jogo do ganhar sem risco, né? De você poder entrar com uma ação por responsabilidade civil contra um profissional, sabendo que se você perder, você não vai pagar absolutamente nada, e para o profissional que está sendo acusado ali, vai gerar um dano a vida inteira, né? A vida inteira, sei lá, 10, 20 anos daquela pessoa, vai ter uma ação contra a responsabilidade civil contra ela, né? Vai ter que contratar advogado, vai ter gasto com isso, não vai ter nenhum ressarcimento. Então, isso que eu acho que a gente ainda precisa mexer nisso. Lei da mediação, boa, enquanto valer a pena litigar e aquilo não tiver qualquer tipo de repercussão para quem perder a ação, acho difícil a gente ter o efeito esperado. Moacir, Pois é. entender tua manifestação enquanto Alexandre. Então, falando das tentativas absurdas, né? Eu me lembro, no começo de carreira no Estadão, que chegou uma carta de um cidadão do Maranhão dizendo que, jurando de pé junto, que estava sendo torturado mentalmente pelas grandes potências. Isso é coisa de 20 e tantos anos atrás, né? E que, inclusive, ele tinha sido sequestrado, teria sido sequestrado e implantaram um chip na cabeça dele. Foi abduzido. Foi abduzido, alguma coisa parecida com isso. E então ele foi torturado e ele entrou com ação contra as grandes potências, na época Estados Unidos, União Soviética, que existia ainda, França e Grã-Bretanha. E um juiz, em primeira instância, no Maranhão, aceitou a ação, que naturalmente caiu na sequência, porque alguém olhou e falou, isso é uma maluquice. E ele mandou uma carta para o Estadão, porque ele esperava ver aquela história publicada. Então, é um absurdo, né? Quer dizer, as pessoas... movimenta-se toda uma estrutura de Estado para uma bobagem dessas, uma clara maluquice.
Então, Foi as coisas são abduzido. muito complicadas. Moacir, Né? mas não é uma delícia isso? Olha, olha, Do ponto vocês de não, vista não jornalístico. É uma delícia. Delícia. Você, na verdade, Uma o que coisa acontece dessas. nos bastidores do jornal, às vezes é mais interessante do que a notícia. Muito mais. As pessoas que ligam para os jornais, e eu sempre tive o hábito de dizer meu nome, então a pessoa depois me procurava, é o Moacir, sabia o nome. E aí eu atendia pessoas que absolutamente elas precisavam de tratamento psiquiátrico, né? Mas aí elas preferiam ligar para o jornal, era mais interessante, sei lá, e ficava conversando. E a pessoa queria que saísse no jornal, aquela coisa, então é muito complicado, né? Eu saúdo, acho que essa é uma medida muito interessante, até eu tenho uma amiga advogada que está fortemente envolvida nessa questão lá na Universidade de São Judas, onde eu dou aula, e eu acho o máximo, acho que é interessante, porque a gente precisa perceber essa coisa do homem cordial, que foi mal entendido lá do Sérgio Buarque de Holanda. Quando ele fala homem cordial, é o homem que se move pelo coração. Não é que seja um homem bonzinho, né? O brasileiro bonzinho, essa história não existe. A nossa história é recheada de crimes, de revoluções, de sangue. Tem uma história terrível. Essa história do brasileiro bonzinho não existe mesmo em lugar nenhum, né? Então, e a gente agora pode observar isso na prática. A gente até fez uma discussão semelhante da outra vez que eu vim aqui. Essa coisa da internet, né? As pessoas se matando pela internet, sangue para todo lado, as pessoas absolutamente desrespeitosas em relação aos outros, chamando os outros de ladrão como se fosse a coisa mais simples e tendo que ser processado, como foi o caso recente do Chico Buarque. Aliás, eu processaria aquele cidadão que se diz jornalista, não teria dúvida, ele teria que me pagar uma indenização muito alta por me chamar de ladrão. Então, quer dizer, eu acho que essa medida da mediação ela cria a possibilidade de uma resolução cordial dos conflitos, porque a gente sabe, e quem está aí na área do direito penal muito melhor do que eu, que trabalhei nessa área como jornalista, é que a maior parte das mortes no Brasil é por motivos banais, né? Briga de trânsito, briga de vizinho, o sujeito teve acesso à arma. Então, a mediação ela permite que as pessoas ajam de forma civilizada e, quiçá, crie esse efeito aí que o doutor Alexandre falou, que eu acho que é muito interessante, da pessoa mensurar. Pô, será que compensa, no final das contas, entrar com uma ação por uma coisa que pode muito bem ser resolvida no diálogo? Acho que a gente passa para um estágio diferente e mais cidadão da história do Brasil. Espero que essa história efetivamente vá adiante e pegue. Moacir, não tem nada de cordial brasileiro, né? A sociedade violenta, construída debaixo da autoridade, debaixo da dominação, desde a colonização, né? Que não foi uma colonização, foi uma exploração, uma predação. A questão da mediação, ela traz, né, esse convite a uma solidariedade, uma boa vontade. Acho muito interessante. Tem duas observações. Uma é um receio de que, num conflito muito desigual, a mediação acabe anulando o direito da parte inferiorizada, porque ela não sabe, às vezes, nem se colocar, o interesse dela, se não for muito bem defendido, às vezes com garra, ele não vai se sobrepor, né? A mediação vai ter que observar com muito critério esse equilíbrio. Então, não sei se isso vai acontecer e tenho receio. E a outra coisa é um contraponto, Alexandre, assim, preocupado, né? Essa questão vamos desjudicializar, né? Uns anos atrás, olha, vamos garantir o acesso à justiça, É muito importante o acesso à justiça, que eu acho que ainda não existe. Inverteu o discurso. Porque ele realmente não compensa. Muitas vezes não compensa entrar na justiça. Então, já que não dá para entrar na justiça, vamos desjudicializar. Já que não dá mesmo, então vamos fechar essa porta aqui. Eu fico com receio disto, porque você fala para uma briga, uma que assim um receio, né? Você é juiz, eu sou do Ministério Público. Se desjudicializar muito, a gente perde o emprego, meu amigo. Olha, mas para perder o emprego, vai, viu? Entendeu? Porque o que tem, Então vai. o que tem de ação lá. Então tem isso também, mas tirando a Eu não brincadeira, estou com esse receio. né, é o seguinte, o que eu faço se eu estou no trânsito e sou ofendido moralmente por um sujeito? Como já aconteceu. Eu vou para casa, engulo aquilo e despejo aquilo na minha família. Depois, a justiça fecha as portas para mim. Então, eu vou pensar, bom, então se a justiça não me faz nada, e eu já briguei em casa por causa disso, eu vou pegar um porrete ou uma arma e vou atrás desse sujeito e vou acabar com a coisa desse jeito, né? Eu fico com este receio também.
Pois é, Plínio, acho que Tem um minuto só. essa é toda a questão, né? A gente tem que estar preocupado do judiciário ele estar disponível para quando precisar. Dependendo da briga de trânsito, pode ser fundamental que entre com a ação. Mas dependendo do caso, não. Né? E quando você abre demais a porta de acesso, você tem um não acesso, porque aí não vai ter juiz no país cabe que todo dê mundo. conta da quantidade de feitos que tem para julgar. Doutor Alexandre, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, Zancopé. Professor Moacir Assunção, o doutor Plínio estava se referindo às tuas obras. Como é que tem acesso às tuas obras? Posso achar pela internet? É possível achar nas principais Moacir Assunção. livrarias, pela internet, Moacir Assunção. A editora pela qual mais escrevo é a Record. Estão todos no site da Record, www.record.com.br. Essa editora principal. É simples encontrar, embora algumas delas tenham uma outra sobre Lampião, e pelo menos essa do Lampião e a da Revolução estão esgotados. Deverão sair agora no segundo semestre. São quantos títulos, Moacir? No total, que eu tenho até hoje, são 11 títulos, mas os mais recentes são esses 3 livros-reportagem que tratam de temas históricos. Sobre Lampião, sobre Guerra do Paraguai e sobre Revolução de 24. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Grande abraço para vocês. Doutor Plínio Gentil, esta parceria que nós mantemos aqui no Gente que Fala com o Ministério Público Democrático, movimento do Ministério Público Democrático, é graças à ação de vocês, à iniciativa de vocês. Tá, eu acho que é uma ação realmente parceira. Nós discutimos aqui abertamente temas importantes, polêmicos, né? E é importante que haja essa polêmica e essa parceria. Fico muito feliz de estar de novo aqui. Moacir, Alexandre, Zancopé, é um prazer de novo. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.